Boa noite, meus amados. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Glória a Deus, mais uma noite. Estamos aqui entrando na presença do nosso Deus para orar, para buscar a sua presença maravilhosa. Aleluia. Eu não sei se o teu dia foi bom, mas eu espero que tenha sido uma bênção. Mas agora, meus irmãos, nós vamos orar, nós vamos apresentar a nossa noite, o nosso dia de amanhã a Deus, porque é só Ele, né, que cuida de tudo. É só Ele que supre as nossas necessidades, é só Ele que pode nos fortalecer. Então, vamos orar. Ore comigo nesta hora, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos colocamos aqui diante da Tua presença nesta hora. Pai, gratidão por mais um dia vencido, Senhor. Obrigado, Pai, por nós estarmos aqui todo dia orando, Pai, de manhã e à noite. O Senhor tem nos dado força para estar aqui, porque não é fácil, é uma batalha espiritual. O inimigo não quer que a gente ora, o inimigo não quer que a gente ouve a palavra, meu Pai. Mas nós estamos nos esforçando para estar aqui todo dia. Estamos lutando, meu Pai. Estamos lutando com as armas da fé, Senhor. E eu creio, meu Deus, que quando nós nos esforçamos, o Senhor nos abençoa, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo fortalecimento. E eu creio, Pai, que o Senhor está nos trazendo da Tua paz, da Tua alegria, do Teu fortalecimento, Pai. Eu creio que o Senhor também está quebrando as cadeias nas nossas vidas, as correntes, os grilhões, tirando, meu Pai, toda vontade que não provém de Ti, todo pensamento que não provém de Ti, Senhor. Porque, meu Pai, nós cremos, Senhor, que quando nós estamos na Tua presença, o Senhor nos lava, o Senhor nos limpa. Por isso, Jesus, nós estamos aqui para ser limpos pelo Senhor, para ser curados, para ser libertos, meu Pai, pelo sangue de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, visita essa pessoa, toca da cabeça à planta dos pés. Senhor, tira a murmuração, tira o desânimo, Pai. Tira a fraqueza espiritual, a opressão. Senhor, a negatividade, Senhor. Toda a falta de foco, de concentração que essa pessoa sente, meu Pai. Ela não consegue focar nas coisas do Senhor. Ela não consegue, Jesus, fazer aquilo que te agrada, meu Pai. Ela começa a andar, mas daqui a pouco ela desanima. Ela começa a ir para a igreja, mas ela para, Senhor. Ela retrocede, porque há, meu Pai, um mal que está puxando essa pessoa para trás. Mas eu repreendo este mal, Pai. Toda obra de encantamento, toda palavra de maldição, oração ao contrário. Senhor, quebra a maldição hereditária na vida dessa pessoa, Senhor. Porque tem pessoas, meu Pai, que elas são igual aos pais, igual aos familiares, meu Pai. A vida não anda, Senhor. Tem vícios. Meu Pai, em nome de Jesus, mas eu peço a Tua libertação sobre a vida dessa pessoa, Pai. Que o Senhor venha quebrar as cadeias, quebrar as correntes, quebrar os grilhões, meu Pai. E que ela seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Abre os olhos espirituais. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais para que ela veja e ouça a Tua voz, meu Pai. Porque quando nós vemos, meu Pai, a Tua glória, e quando nós, meu Pai, ouvimos a Tua voz, a nossa vida, Pai, ela é transformada. Nós não andamos mais no pecado, nós não andamos mais da mesma maneira, porque a Tua presença nos constrange. A Tua presença, meu Pai, ela nos
leva à mudança, Pai, de comportamento, de direção. Então eu oro para que a tua glória, Pai, enche a vida dessa pessoa, como a tua glória, meu Pai, encheu a vida do teu servo Moisés. Ele nunca mais foi o mesmo depois que ele contemplou a tua glória naquela sarça ardente, meu Pai. E eu creio que essa mesma glória vai visitar essa pessoa, vai purificar os lábios dela, os pensamentos dela, meu Pai, e o nome do Senhor será glorificado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Jesus, glória a Deus, amém, glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor me fez lembrar a passagem de Moisés, quando o Senhor chama Moisés. A Bíblia diz que Moisés ele estava ali à procura de uma ovelha que tinha se perdido. E ele pensou, irmãos, que ele só ia resgatar aquela ovelha. Mas no dia que Moisés subiu aquele monte para procurar aquela ovelha, a Bíblia diz que de repente, quando ele olha, irmãos, na frente dele havia uma sarça, uma árvore ali. Só que o que chamou a atenção é que aquela árvore, ela pegava fogo. Aquela sarça ardia, mas não se consumia. Aquele fogo não cessava. E quando Moisés continua olhando para aquela árvore, a Bíblia diz que o Senhor fala com uma voz audível, e fala com Moisés. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Irmãos, Moisés se tremeu todinho com aquela voz, com aquela presença. Algo que ele nunca tinha visto na vida dele. Algo que os deuses do Egito que ele servia nunca tinha proporcionado, aquela visão, aquela voz que trazia um temor dentro dele, uma segurança, sabe? Uma mudança dentro dele. Foi uma voz que ele nunca tinha escutado e uma presença que ele nunca tinha sentido. O Senhor, irmãos, ele manifestou a glória dele na vida de Moisés. Moisés nunca mais foi o mesmo. E quando o Senhor, irmãos, ele quer manifestar a glória e o poder dele na nossa vida, quando ele fala com a gente, nunca mais nós somos o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que eu entrei numa igreja pela primeira vez, uma igreja evangélica, por um convite de uma colega de trabalho, de uma amiga de trabalho. E eu lembro, meus irmãos, que quando Deus ele falou comigo na palavra, eu até ali eu era uma pessoa comum. Até ali eu era uma pessoa que vivia para fazer a minha vontade. Mas naquele dia que a palavra do Senhor falou comigo, a minha vida mudou completamente. O Senhor falou comigo algo que acendeu uma chama dentro de mim, irmãos, da adoração. Naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me batizei nas águas e eu estou na presença de Deus há 15 anos. E eu me lembro, meus irmãos, que o Senhor falou que tinha uma grande obra na minha vida. Eu aceitei o chamado de Deus. Eu aceitei viver para servir a Deus. E hoje eu sou a pessoa mais feliz da face da terra. Pode ter muitas pessoas felizes, irmãos. Só que quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente se sente a pessoa mais feliz da face da terra. E eu lembro que um dia, um bom tempo depois, eu fui numa igreja. Era na igreja que eu congregava, né? E Deus usou um missionário que estava ministrando a palavra. E ele colocou a mão no meu ombro e ele falou: Deus, ele manda te dizer que você é uma verdadeira adoradora, que adora o Pai em espírito e em verdade. Irmãos,
Quando Deus fala com a gente, que marca a nossa vida, a gente não se esquece. Foi uma palavra aparentemente simples, mas que mudou a minha história também. A primeira palavra que mudou a minha história foi quando eu me converti, que eu me batizei, que eu falei para vocês que a palavra falou comigo. E a segunda vez foi essa profecia de que eu era verdadeira adoradora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque toda vez que a gente quer parar, que Deus sabe que a gente está querendo parar, Deus vai enviar alguém para falar com a gente, para dizer: não pare, prossiga para o alvo, prossiga para o prêmio da salvação, que é Jesus, prossiga, não retroceda, porque a obra que eu tenho na tua vida é muito grande. O Senhor falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Irmãos, era para ele abandonar o Egito de uma vez por todas. Ele só iria no Egito para libertar o povo, mas ele nunca mais ia fazer parte do Egito. Deus, ele manda te dizer que ele te tirou do Egito e você não vai voltar mais para lá, a não ser para resgatar almas para o reino de Deus, para falar de Jesus para as pessoas, mas voltar da onde Deus te tirou, você não volta mais. Porque o lugar que você pisa, que é a casa do Senhor, o lugar que você pisou quando você entregou a vida para o Senhor Jesus, é uma terra santa. E Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Ele quer que nós nos santificamos, irmãos. Senão a gente não vai ver a glória de Deus. Santidade ao Senhor. Ele exige santidade com o nome dele. Então, se você não tem se santificado, irmão, se você não tem se separado das coisas do mundo para viver o chamado do Senhor, o Senhor manda falar para você hoje: se santifique, se separe para viver o propósito que Deus tem na tua vida. Moisés, ele foi não somente chamado por Deus, ele foi escolhido, porque tem pessoas que é chamada e volta para o mundo e nunca mais pisa na presença de Deus. Mas quando é escolhido, irmãos, o Senhor zela, o Senhor cuida, o Senhor fala 1, 2, 10 vezes, 100 vezes, se for necessário, mas ele não abre mão de você. Só que ele fala para você: diga sim ao teu chamado, diga sim à santificação, porque a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Nem aqui, irmãos, nós não vamos ver a glória de Deus, viver as maravilhas do Senhor, as promessas se cumprindo, e nem vamos entrar no céu, porque é necessário que aquele, irmãos, aleluia, que põe a mão no arado, não olhe mais para trás. É necessário que nós deixamos a porta larga e entramos pela porta estreita. E não andamos mais pela porta larga, porque a porta larga leva à perdição da nossa alma, à destruição. E a porta estreita nos conduz à salvação da nossa alma. Então, irmãos, a porta larga não tem nada de bom, não tem salvação, não tem mudança de vida. Mas a porta estreita, irmãos, é o caminho que o Senhor quer que nós trilhamos até o grande dia do Senhor que está próximo. Mas não é fácil, porque está dizendo que o caminho é apertado, mas é o caminho que conduz a vida, esse caminho. Não é fácil renunciar, não é fácil abrir mão dos nossos prazeres, irmãos. Não é fácil abrir mão de ganhar dinheiro fácil para servir a Deus, dinheiro ilícito, trabalho ilícito, para poder dizer: não, eu vou trabalhar honestamente agora. Eu não vou passar perna em ninguém para poder ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro do suor do meu trabalho. Não é fácil. Não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Na hora que dá vontade de mentir, a gente fala: eu não posso mentir, porque Jesus é a verdade. Eu tenho que andar
falando a verdade, e em vez de mentir, falar a verdade. Não é fácil abandonar as velhas práticas do roubo, não é fácil abandonar a prostituição, não é fácil, aleluia, abandonar o homossexualismo para servir a Jesus, mas é necessário para que a gente possa herdar o reino dos céus e viver aqui na terra 100 vezes mais as bênçãos de Deus que Ele tem para nós. Porque aquele que deixou pai, mãe, filho, mulher, marido, receberá 100 vezes mais aqui na terra. E por fim a vida eterna. E quando fala deixar, irmãos, não é abandonar tudo, não. É colocar Deus em primeiro lugar. Isso é deixar pai, mãe, filho. É colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Cuidar da tua família, mas lembrar que você serve um Deus. Que você não pode deixar de servir esse Deus por causa de ninguém. Que você não pode ir pela cabeça dos outros e abandonar o Senhor por causa das pessoas. Mas você precisa, irmãos, servir a Deus e lutar para ganhar a tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com esta palavra. Glória a Deus. Obrigado pela sua atenção, por ter ficado até o fim desse vídeo. Se você puder também, se inscreva no meu canal, você me ajuda muito. Os meus vídeos ser divulgado, o meu canal crescer. Amém? Deixe o seu joinha, que o YouTube também envia o meu vídeo para mais pessoas. E ative o sininho para que você possa receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Glória a Deus. Um beijo no seu coração e a paz do Senhor Jesus.